Fala, mestre. Fala, Henrique. Beleza? Tudo bem, e você? Tranquilo. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Beleza. E a galera aí, tá me ouvindo bem? Pessoal, se estiver ouvindo bem também aí, o mestre, dá um joinha aí. A gente já, a gente já vai para a live para não perder tempo. Hoje a gente vai ouvir quem sabe. Boa noite, turma. Dando um ok aí, dando um joinha, se tá ouvindo bem, se tá tudo tranquilo. Estamos ouvindo Beleza. bem. Tudo certo. Professor, mais uma vez aí, gratidão, viu? Obrigado por aceitar o convite, falar com a galera aqui. Semana da Melhoria Contínua, trazer um pouquinho de conteúdo para o pessoal. Tem bastante conteúdo na internet, mas é legal quando a gente consegue, né, juntar, assim como é no seu canal, assim como é no meu canal, a gente coloca um pouquinho aí de forma mais organizada para o pessoal. Então, É isso muito aí. obrigado. Muito obrigado pela participação, obrigado por aceitar. Tamo junto. É contigo agora. Assume que o espaço é seu. Beleza, Henrique. Primeiro, queria agradecer o convite também por participar da Semana da Melhoria Contínua, tá? É uma iniciativa muito boa para transmitir conhecimento, disseminar conhecimento na área da engenharia de produção e operações de maneira geral, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Hélio Diniz, né? Eu sou formado em engenharia de produção, tanto na graduação e mestrado e doutorado, né? Eu fiz realmente o serviço completo aí na engenharia de produção pela paixão que eu tenho na área de engenharia de produção e atuei também, né? Indústria, quase 15 anos de experiência na área industrial, passando aí por algumas multinacionais e principalmente na área de produção e qualidade e gestão de operações de maneira geral, tá? E hoje eu sou professor adjunto da Universidade de Pernambuco, né? E também tenho uma empresa de consultoria e treinamento que é Excelência Operacional. Nós somos hoje a maior escola de WCM, com muito prazer, eu tenho um prazer em dizer isso, né? Nós somos hoje a maior escola de WCM em cursos presenciais do Brasil e em breve, muito Uau. em breve, saindo aí o curso online WCM também, tá? Bom, mas aí, então já me apresentei, também não vou gastar muito tempo com isso, né? Pessoal, hoje eu vou dar um conteúdo junto com o Henrique bem interessante sobre a função profissional de engenheiro de melhoria contínua, tá? É uma nova profissão, nova no sentido da última década, tá? É uma profissão que realmente busca, né, o atingimento da excelência, tanto da empresa como do profissional. Então vai ser bastante interessante. Quem é da área de engenharia de produção, se você tem um amigo, né, que é da área de engenharia de produção, pega esse aviãozinho aqui, ó, coloca aí, chama aí pelo menos umas 5 pessoas aí que realmente se interessam pela área de engenharia de produção e qualidade. Chama esses amigos que eu vou falar. O que eu vou falar aqui hoje, você não vai encontrar em livro nenhum. Basicamente, é minha experiência, né, como engenheiro de processo de produção e de melhoria contínua também. Então, isso você não vai, eu garanto que você não vai encontrar em livro nenhum, tá? Bom, qual é a ideia hoje? Eu programei aqui um roteiro. Primeiro, eu dividi em 5 tópicos, tá? Primeiro, eu vou falar sobre a função do engenheiro de melhoria contínua versus o engenheiro de produção. Segundo, eu vou falar quais são as ferramentas que você tem que estar habilitado para se dizer um engenheiro de melhoria contínua. Eu vou falar sobre o terceiro ponto, a carreira do engenheiro de melhoria contínua. E quarto ponto, quais são as empresas que utilizam isso e por que utilizam, tá? E o quinto ponto, como se realmente realiza ou como se implementa, né? Como o engenheiro de melhoria contínua implementa essa área de melhoria contínua ou se implementa essa metodologia de grupos de melhoria contínua, que no final é isso que a gente vai chegar aqui, trabalha em equipe de grupos de melhoria contínua, tá? Então, eu dividi isso aqui, essa live, aqui nesses 5 tópicos. Bom, então vamos para o primeiro. Seguinte, pessoal, conforme eu falei, né, eu já trabalhei em indústria, eu falo muito assim, CLT, né? Quase 15 anos na área de processo, na área de produção, numa petroquímica alemã. E eu já fui engenheiro de produção, que eu chamo engenheiro de manufatura, tá? Então, os 5 primeiros anos da minha carreira, eu fui responsável pelo volume de produção, eu fui responsável pelo custo de produção daquela linha de produção, eu fui responsável pelo índice de acidentes de trabalho também, né? Com suporte do engenheiro de segurança do trabalho. Eu fui responsável pela qualidade dos produtos que saem nessa linha de produção e bater todas essas metas, deixando as pessoas
sorrindo, né? Eu gosto de dizer, as pessoas têm que estar rindo, fazendo, batendo meta de volume, de custo, de produtividade e motivadas para fazer isso. E isso, como engenheiro de produção, eu tinha essas 5 metas, tá? E era bastante complicado bater essas 5 metas. Não é fácil, né? Quem falar que é fácil trabalhar com produção e bater meta de produtividade, de custo, qualidade, tudo no mesmo dia, tá mentindo, tá? Com certeza tá mentindo que não é fácil bater essas 5 metas aí. E o que acontece? Todo dia, quando eu ia trabalhar, acordava de 5 horas da manhã, pegava o ônibus da empresa e ia direto para a empresa, chegava de 7, 7 e meia, tá? Que é no polo, né? Aqui é um pouco longe, enfim. E todo dia eu tinha um problema para resolver. E aí é importante a gente dar o conceito de problema. O que é problema? Todo dia um engenheiro de produção, de processo, de manutenção, de operações. Não, o que é operações, pessoal? Operações é produção, é logística, é manutenção, é qualidade. Engenheiro de operações, né? Então, todo dia, um engenheiro de operações ou um engenheiro de produção, ele ia resolver um problema. Eu ia resolver um problema. Entenda, esse problema pode ser aquele dado corretivo, a bomba quebrando, acidente, baixa produtividade, custo alto, ou o que a gente chama de oportunidade de melhoria. Tá? Então, todo dia eu tinha uma oportunidade de melhoria. Tá? Se eu tinha um OE de, vamos dizer, 70% e queria levar ele para 75%, isso é uma oportunidade de melhoria. Tá? Se eu quero reduzir o índice de refúgio, que era de 5% para 3%, o índice de qualidade, isso é uma oportunidade de melhoria. Tá? É um projeto de melhoria. Então, todo santo dia eu tinha um problema para resolver. E todo engenheiro de produção tem esse problema para resolver. Todo. E eu sempre brinco com meus alunos, graças a Deus que tem. Porque se não tivesse problema, talvez a carreira do engenheiro de produção não existisse, né? Então, graças a Deus que tem problemas para resolver. E só fazendo parênteses, busque uma empresa, não fique triste quando você entrar numa empresa e pro seu primeiro dia você vê o caos. Pelo contrário. E quando você vê o caos no seu primeiro dia de trabalho, isso é excelente, porque existe muita oportunidade para você resolver ali. Agora imagina tu entrar numa empresa que está tudo redondo, tudo filé, como a gente diz, né? Vai ser muito mais difícil, né? Então, quando você entra numa empresa que está o caos, o mato está muito alto, como eu costumo dizer, dizia muito isso lá na Ambev, né? O mato está muito alto, então você corta o alto muito mais rápido, né? Você corta o mato muito mais rápido aí e mostra resultado muito mais rápido, tá? Então, enfim, todo dia tem um engenheiro de produção tem um problema. Eu passei 5 anos resolvendo problema, né? Dentro dessa função de engenheiro de manufatura. De uns 10 anos para cá, pessoal, a gente vem observando que o engenheiro que faz essa posição de engenheiro de produção, ele sozinho não tem como resolver essas oportunidades de melhoria. Não tem. É muito barato você contratar, eu costumo dizer isso, é um custo muito baixo você contratar um engenheiro de melhoria contínua, para atuar como facilitador. A palavra é essa, facilitador. O que é o facilitador? Ele vai ser um par desse engenheiro de produção, né? Então, o engenheiro de produção que está tocando o Gemba, está tocando a rotina, a gestão da rotina, essas 5 metas que eu falei, né? Eu preciso de uma pessoa que ele vai auxiliar, ele vai me dar o suporte necessário para que a gente possa, pelo menos essas 5 metas, no mínimo nessas 5 metas, a gente incrementar os resultados, né? Ou reduzir os custos, tá? Então, hoje, dentro de uma fábrica, qualquer grande multinacional, se você pegar aí Vale do Rio Doce, Ambev, CIV, qualquer grande empresa multinacional, existe um engenheiro de rotina, que é um engenheiro de produção, um engenheiro de manufatura de rotina, tá? Existe hoje um engenheiro de melhoria contínua, tá? Então, esse cara, ele vai ser facilitador, ele vai apoiar os grupos de melhoria para que o engenheiro de processo, o engenheiro de produção possa bater essas 5 metas que eu falei, tá? E como é que ele faz isso? Então, primeiro tópico, saiba que existem essas 2 posições hoje nas grandes empresas. Você pode ser um engenheiro de produção que vai tocar a rotina e você pode ser um engenheiro de produção que vai tocar a melhoria contínua. E aí, no final da live, a gente vai decidir aqui o que você vai ser quando crescer, vamos dizer assim, né? Mas existe hoje, felizmente, essas 2 posições. Então, criou-se essa posição que não tinha 20 anos atrás, 15 anos atrás, tá? Criou-se essa posição, então, e é mais uma profissão para um engenheiro de produção, né? O engenheiro de produção que eu digo, de novo, né? É a função engenheiro de produção. Eu tenho função engenheiro de produção exercido pela formação de outra engenharia, como engenharia mecânica, engenharia elétrica, química, faz parte do processo, tudo é engenharia, né?
Daqui a 10, 15 anos, eu acho que não vai ter essas divisões todas. Vai ter engenharia, você vai ser engenheiro para resolver mais problemas ainda. Tá? Mas isso aí é outra live, né? Então, enfim. Então, existe essa posição e ela está sendo muito procurada pelos profissionais. A gente vai entender por que ao longo dessa live, tá? Bom, e aí o tópico 2. Quais são as ferramentas que você precisa saber para ser um engenheiro de melhoria contínua? Tá? Primeiro, pessoal, você tem, como eu falei no início da live, você tem que resolver problemas. O engenheiro de melhoria contínua ele tem que resolver os problemas, né? Vamos colocar aqui dois problemas: produtividade e qualidade. Então, eu quero aumentar o volume de produção, eu quero aumentar a produtividade de uma fábrica, ou eu quero reduzir o índice de refúgio. Isso é um problema. São dois grandes problemas, dois grandes básicos, né, do engenheiro de produção, função básica do engenheiro de produção, resolver esses dois tópicos aí, tá? Então, você tem que entender que todo engenheiro tem que entender, a empresa vai buscar a solução. Então, você tem um problema, o seu chefe, o gerente de operações, o diretor industrial, ele vai dizer, olha, eu quero a solução, é isso que eu quero. Né? E como o engenheiro vai resolver? Através do método, pessoal. Não existe solução sem método. Né? Aí é chute. Né? O engenheiro que resolve um problema sem método, ele não é engenheiro. Ele é qualquer outra coisa, mas não é engenheiro. Então, eu tenho que ter método. Entre o problema e a solução, nesse caminho, eu tenho que ter uma coisa chamada método. E aí, método entende-se como métodos, ferramentas, mecanismos, tá? E aí eu separei 4 aqui para falar bem rápido, né, pelo tempo. Mas o primeiro e básico é o PDCA, o velho e bom PDCA, né? A análise e solução de problema. Identificar o problema, analisar o problema, né? Chegar na causa raiz, 5W2H. Olha, muita gente acha que o PDCA é uma ferramenta básica. Eu aposto e consigo perceber isso em muitos momentos. 70%, né, 70% dos engenheiros de produção não sabem utilizar o PDCA como deveria. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. 70% não sabem utilizar todo o processo, os 8 passos do PDCA. Porque se explica muito a parte metodológica, a parte estratégica, que é legal, é interessante e é importante. Mas no chão de fábrica, você realmente implementar, identificar o problema no chão de fábrica, analisar aquele problema no Gemba, como a gente fala, né? Gerar causa raiz, não só identificar a causa, mas a causa raiz do problema. E eu, inclusive, né, aprendi muito com o engenheiro de melhoria contínua, que quando eu era engenheiro de produção, tinha uma anomalia no processo. Por exemplo, 10% da produção do dia saiu defeituosa. Poxa, é uma anomalia, não é normal. Então vamos identificar a causa raiz. E eu achava uma causa e não era a raiz. E aí o engenheiro de melhoria contínua chega para mim, olha, Helder, causa raiz é assim, assado, a gente tem que utilizar assim, tem que usar a metodologia, seja lá os 5 porquês, né? Seja lá uma metodologia de causa raiz mais moderna, enfim. Mas tem que utilizar, tem que achar causa raiz, isso não é causa raiz, tá? Então é difícil, até para quem está na rotina, para o estudante, ainda falta conhecimento. Então o PDCA é uma ferramenta belíssima, tá? É uma ferramenta que funciona, simples, mas funciona. Usando os 8 passos, aprendendo como usar os 8 passos, não só a questão do ciclo, aquele negócio todo, mas entender realmente os 8 passos, como funciona. Tá? Desde a estratificação do problema, passando pela análise, chegando no 5W2H, que é o plano de ação. Plano de ação é a parte mais difícil do PDCA. Plano de ação é a parte mais difícil de você no PDCA. Porque você botar um DONE ali, você botar um feito. Zezinho realizar manutenção preventiva na bomba a cada 15 dias. Né? Zezinho é da manutenção, ele não responde para você que é produção. Então, como você, como produção, onde o cara não te responde, como você vai fazer com que ele faça a preventiva da bomba a cada 15 dias, se ele tem uma porrada de atividades para fazer? Se ele não responde a você, se ele responde ao engenheiro de manutenção, e o engenheiro de manutenção quer que ele faça outra atividade. Bem-vindo à engenharia de produção, né? Isso é a realidade, tá? Então, o plano de ação é importantíssimo, né? E existem vários relacionamentos, eu costumo muito dizer, você pode ser 2 tipos de líder, né? De maneira rasteira, eu posso dizer que você ou pode ser o Jack Welch, aquele cara que era agressivo, né? Por metas e resultados, ou você pode ir lá pelo monge executivo, o líder paz e amor, que também funciona em alguns pontos. Acho que a parte, pegar um pouquinho de cada aí, você vai ter bons conhecimentos sobre liderança e para poder realizar essa atividade de o cara fazer a bomba no final. Só estou dando um exemplo. Um bom plano de ação, dependendo do tamanho do problema, aí
tem que ter aí pelo menos umas 50 ações, né? Se eu quero aumentar a produtividade da fábrica, porque vai envolver... O OEE envolve qualidade, envolve operações, envolve manutenção, envolve treinamento, né? Enfim, são várias engenharia. Então vai sair no mínimo 50 ações aí, tá? E não é uma coisa muito fácil, não. Né? Aumentar o OEE. Eu fui responsável por OEE durante 10 anos. Para mim, o OEE é o principal indicador, né, de um engenheiro de produção ou de melhoria contínua. Né? O principal indicador. Eu fui responsável 10 anos por esse indicador da planta e apanhei muito. Tá? Eu geralmente, Henrique, aí você deve estar me conhecendo bem, talvez agora, mas você vê que eu falo muito as coisas que é a realidade, né? Eu não fico aqui, eu subi o OEE de 60% para 80%. Não, eu apanhei demais para fazer o OEE subir, o OEE crescer, porque não é fácil, tá? Mas existem maneiras para fazer isso e no final a gente conseguiu, tá? Enfim, então o PDCA é uma ferramenta básica, mas que funciona. Segunda ferramenta, o Lean Manufacturing, né? A produção enxuta, o sistema Toyota de produção. Muita gente se confunde, até abrindo parênteses, eu recebo várias perguntas, aproveitar a live aqui para falar. Qual é a diferença entre STP, Sistema Toyota de Produção, e Lean Manufacturing? Na verdade, pessoal, o STP, o Sistema Toyota de Produção, quem inventou foi a Toyota, né, na década de 50 ainda, né, junto com o Ono, Toyota, enfim. Foi ele que criou o Sistema Toyota de Produção. O Lean Manufacturing só veio na década de 80, 90. Foi a primeira tentativa, vamos dizer assim, do mundo ocidente, os americanos, na verdade, de traduzir o sistema Toyota de produção criado pela Toyota para ser implementado na indústria americana. E aí o MIT, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, né, estudou esse conceito e viu, né, estudou o STP, né, e viu que existe, na verdade, não um método, mas uma filosofia Lean, né, o Lean Thinking, né, que em 1996 foi criado, soltou o livro, né, o Lean Thinking, excelente livro, né, do MIT. É uma excelente leitura, recomendo. Mas antes disso, recomendo um livro excelente também, A Máquina que Mudou o Mundo, né? 1990 a 1991. Excelente livro, né? Mostra desde o artesão, a produção artesanal, passando pela Ford, chegando do Lean Manufacturing, e justamente é a máquina que mudou o mundo, o Lean Manufacturing, né? Foi justamente nisso aí. Então, o Lean Manufacturing realmente é uma filosofia espetacular para reduzir desperdício, reduzir perda, a muda, né? Como a gente chama aí né? A linguagem japonesa. Então, o Lean Manufacturing é uma filosofia, não é um método, né? É difícil você começar a implementar. Se você falar assim para mim, como é uma filosofia, como é que se inicia o Lean Manufacturing? É complexo, não é fácil, não existe uma resposta certa para isso, mas pode ser pelo basicão bem feito, né? Gosto muito da palavra. Essa é a frase do professor Ginato, o basicão bem feito, com o mapeamento de fluxo de valor, avaliando 5S, a própria gestão de operações de maneira geral sendo feita de as pessoas bem treinadas, né? Então, o Lean Manufacturing é uma ferramenta, existe vários mecanismos dentro do Lean Manufacturing, a casinha do Lean Manufacturing, né? Junto com o Jidoka, junto com o Just in Time, enfim. Aí vocês podem pesquisar, né, posteriormente, que agora não daria para aprofundar esse conhecimento do Lean Manufacturing, mas com certeza é um dos conhecimentos importantíssimos para o engenheiro de produção e para o engenheiro de melhoria contínua, ele tem que saber Lean Manufacturing, tá? Terceiro ponto, terceira ferramenta ou metodologia que o engenheiro de melhoria contínua tem que conhecer, Six Sigma, pessoal. Six Sigma criado pela Motorola, né? IGE, General Electric, né? Enfim, foi criado aí na década de 80, 90. Né? O Jack Welch, eu gosto muito do Jack Welch, né? Tem um livro muito bom, Paixão por Vencer. É um livro excelente, né? Para liderança, eu recomendo também. Já é um livro um pouco mais antigo, aí tem uns 20 anos, mas é excelente. Considero ainda como bem atual, né? 80% do livro, então a leitura bem recomendada aí, Paixão por Vencer, do Jack Welch. Então a GE pessoal, se tornou a maior empresa do mundo utilizando o Six Sigma. O Jack Welch, ele foi o executivo do século, né? E a base da GE, que se tornou a maior empresa do mundo em termos de bens, né? Foi o Six Sigma, que é basicamente reduzir variabilidade do processo. Reduzir variabilidade. Muita gente pergunta também, vou aproveitar aqui, Lean Manufacturing é uma filosofia que é diferente de Six Sigma, pessoal. Tá? Então, existe Lean Manufacturing e existe Six Sigma. Na década de 90, algumas pessoas, principalmente no Brasil, né, potencializaram e criaram o Lean Six Sigma, que é uma tentativa de juntar os conceitos do Lean Manufacturing e do Six Sigma, que não tem problema nenhum, pelo contrário, né? São duas ferramentas, como são diferentes, elas podem se unir no sentido de que o Lean Manufacturing ele vai tomar conta do fluxo do processo, né? O mapeamento do fluxo de valor,
né? Então, onde estão as perdas? O Lean Manufacturing ele vai identificar onde estão as perdas do processo. Na entrada, na matéria-prima, na produção, no output, na saída, né? Entre os processos, ele vai mapear o fluxo de valor. Onde está dando valor? Onde eu vou atacar minhas perdas? Né? Então, existe uma ferramenta dentro do Lean Manufacturing, né? O mapeamento de fluxo de valor, que você pode ver isso. E aí, dentro de cada uma dessas áreas, eu posso implementar um projeto Six Sigma para reduzir variabilidade. Eu posso fazer isso tranquilamente, sem problema nenhum. É uma ferramenta poderosa aí, você utiliza, dentro do Six Sigma, você utiliza o DMAIC, né? Que é um método de análise, definir o problema, medir o problema, né? Incrementar, controlar, enfim. O DMAIC vamos dizer assim, que é um PDCA para o Six Sigma, né? Adaptado, enfim, mas funciona muito bem, né? Recomendo estudar o Six Sigma e o DMAIC, principalmente. Tem que entender um pouco de estatística, então essa terceira metodologia também faz parte aí do conceito para você ser engenheiro de melhoria contínua. E por último, eu separei que vamos dizer assim, a grande novidade na última década, né, que é o WCM. Né? O WCM, que é o World Class Manufacturing, que é a manufatura de classe mundial. Né? Como atingir, né, a classe mundial, a manufatura, né, a produção de classe mundial. Então, o WCM ele surgiu aí nos anos 2000, né, com o professor Yamashina, junto com a FCA, né, a Fiat, criou, desolada, né, na verdade, em 2005 a Fiat estava quebrada praticamente, a Toyota estava voando, né, desde 1977, o Corolla é o carro do tipo dele, do sedã médio, é o carro mais vendido no mundo, né, o campeão desde 77, a Fiat em 2005 ela estava desesperada para ter uma identidade, a palavra seria essa, como ter uma identidade no sistema de produção. Então ela chamou o professor Yamashina, que é um especialista em sistema Toyota de produção, por sinal, e deu uma identidade a seu processo produtivo e criou o WCM, o World Class Manufacturing. Que basicamente, pessoal, a base do WCM é o Lean Manufacturing, né? Sendo que, qual é a grande diferença? É que ele é um pouco mais didático, né? O WCM ele é dividido basicamente em 20 pilares. E aí, quando a gente olha para comparar com o Lean Manufacturing ou para o sistema de produção, os 10 pilares técnicos, que é o que interessa para a produção, existem 10 pilares técnicos, como segurança, logística, qualidade, né, manutenção, custo. Um pilar, inclusive, de melhoria focada. Tá? Existe um pilar dentro do WCM focado em melhoria focada. É como se fosse um líder, né, do grupo de melhoria contínua. Um engenheiro ali tocando, responsável por todo a parte de melhoria contínua da planta. Então, existe o que a gente chama de FI, de melhoria contínua. Então, existem 10 pilares técnicos, 10 pilares que a gente está dentro da operação. E cada um desses pilares existe 7 passos. Tá? Cada um dos 10 existe 7 passos. Né? Do 1, no caso, até a gente brinca até do 0 até o 7, né? Ao sétimo. Então, que o 0 geralmente é a preparação. Então, eu tenho do 1 até o 7º. E cada passo desse existe uma ferramenta, tá? Para que eu possa utilizar, para que eu possa passar para o passo seguinte. Tá? Então, eu só consigo passar para o passo seguinte, do passo 1 para o passo 2. Tá? Eu só consigo passar do passo 1 para o passo 2, lógico, se eu fizer o passo 1 com aquela ferramenta X. Tá? Então, existe uma didática. Eu sei no WCM onde começar. Tá? Então, você vai começar através... Existe um pilar chamado CD, o Cost Deployment, que ele vai definir onde são as maiores perdas. Então, existe toda uma estratificação de dados e vai dizer, olha, você vai ter essa perda, você tem essa perda aqui gigantesca e você vai atuar nessa perda. Tá? Como troca, tempo de setup, aí Henrique é especialista aí de SMED. Então, o Cost Deployment, ele vai identificar que eu estou perdendo muita grana com o SMED. Tá? E aí, existe o pilar FI, que é o Focus Improvement, que é o de melhoria contínua. Ele vai dizer, pô, tá perdendo muito dinheiro com o setup, qual é a ferramenta que a gente vai utilizar? Tá? E aí o pilar FI, ele vai dizer qual é a ferramenta, que é o SMED, né? A gente sabe, né? Que é o SMED. E aí existe um pilar de pessoas também. E aí o pilar de pessoas vai dizer assim, poxa, será que eu tenho gente capacitada com o SMED para reduzir essa perda, essa maior perda que o pilar CD identificou, que o pilar FI definiu que é o SMED que vai ser utilizado, que o pilar PD, que é o desenvolvimento de pessoas, tem que definir, tem que dizer se existem pessoas na planta ou não aptas para resolver aquele problema. Se não tiver, treina. Se tiver, resolve. Entendeu? Então, assim, na verdade, a gente só está dando uma pincelada em cada uma das metodologias, né? Então, o WCM ele é um pouco mais didático nisso, nesse aspecto
para que eu possa atingir a excelência operacional. Então, se eu posso traduzir em um número, o que é o manufatura de classe mundial? É o OEE de 85%. Aí eu pergunto, quantas plantas tem OEE de 85%? No Brasil, eu não conheço nenhuma. No Brasil, eu não conheço nenhuma planta que tenha 85% de OEE. E se eu garanto, eu vou dizer uma coisa, se eu encontrar, se você disser que tem, eu queria ver os dados, eu faço uma visita, eu quero ser convidado para conhecer, para poder aprender como ele chegou, porque é muito difícil. Quem conhece o OEE, né, que são basicamente desdobramento em 3 indicadores, que é performance, produção, produtividade e qualidade, né? E é o produto dos 3. O grande problema do OEE é esse, é um produto, né? Não é uma média, é um produto. Então, ele vai ser no máximo, né, aquele valor, o menor valor lá de cada um dos indicadores. Então, é muito difícil você ter um OEE de 85%. Então, isso é a manufatura de classe mundial, você conseguir atingir esse OEE de 85%, tá? Bom, então essa segunda parte, né, as ferramentas para um engenheiro de melhoria contínua. Henrique, eu não sei se abre para perguntas, eu não sei se já continua aqui. O pessoal tá comentando aqui, deixa eu ver. Do jeito que você achar melhor. Você acha melhor respondendo por tópico? Não, acho que pode abrir um pouco para perguntas, só até para poder, que eu falo pra caramba, né? Para respirar um pouquinho? Tomar um azinho aqui, então, se quiser abrir para perguntas, fica à vontade. Se não, eu toco também, não tem problema. Até para poder não ficar pro final, todo mundo no final querendo fazer uma pergunta e talvez esquecer, tá quentinho Pessoal, se tiver tópico, alguma né? coisa. Se tiver alguma coisa, deixa eu ver se tem para cima aqui perguntas. Se não, eu posso tocar aqui, sem problema nenhum. E aí, como os comentários estão abertos, eu posso... O pessoal tá pedindo para continuar. Para continuar? Então vamos lá. Beleza. Vamos lá. Então, Se você visualizar alguma coisa aí, se você visualizar alguma e você quiser no meio do caminho, tranquilo. Beleza. Tranquilo. Beleza. Então, eu vou para a terceira parte aqui, que é a carreira do engenheiro de melhoria contínua. Então, veja só. Feito eu falei, existe essa posição hoje e ela é bem desejada por todos os engenheiros de produção. Por quê? Porque você tem responsabilidade? Tem. Mas veja se não tem diferença. Eu, como engenheiro de manufatura, todo dia eu vou para a fábrica e tenho aquelas 5 metas. Produção, que é o volume de produção, qualidade, custo, segurança e pessoas. Todo santo dia, a minha linha de produção tem que bater essas 5 metas, tá? Como responsável. O engenheiro de melhoria contínua, ele não responde diretamente por aquele número. Ele não responde diretamente por aquele número. É óbvio, todo dia. A grande sacada é essa, o todo dia que mata o cara. Entendeu? Porque tinha dia que eu batia a meta de produção, batia a meta de qualidade, mas tinha um acidente. Aí não tinha acidente, o custo estava bom, as pessoas estavam motivadas, mas eu tinha um problema de qualidade. Então, ou seja, sempre tinha um probleminha. E na verdade, no começo, né, você vai crescendo na empresa, então eu tomava conta de uma linha de produção, depois a segunda linha, depois a terceira de manufatura, depois eu peguei uma área chamada de reação e aí eu estava já aí nessa empresa, no final eu já estava coordenando aí por alguns anos a produção da planta inteira, então eram três fábricas de manufatura, mais o processo de reação, mais a purificação, utilidades, enfim, era impossível não ter problema em uma das unidades, né? Então todo dia tinha. Então o engenheiro de melhoria contínua ele não tinha esse problema. Não todo dia. Ele tinha um projeto. Ele tinha um projeto de aumentar o OEE, por exemplo, junto comigo. Então o projeto ele durava 3 meses, dependendo, podia ser um mês, né? Podia ser 6 meses, e aí entra muito na questão do Kaizen, né? Existem 4 tipos de Kaizen, né? Que aí o Quick Kaizen, o Advanced, né? O Major, enfim. Então, e aí esses Kaizens vão depender muito do problema para você poder atacar. E então pode variar o tempo. Então você vai ser cobrado, é óbvio que você vai ser cobrado como engenheiro de melhoria contínua, mas daqueles projetos ou daqueles projetos. Então teve um período que eu fui engenheiro de melhoria contínua, era muito mais confortável nesse aspecto. Eu aprendi muito mais as ferramentas, eu fiz muito curso, né? Porque eu falei, por entender de PDCA, de Lean Manufacturing, de Six Sigma, WCM, ninguém sabe de tudo isso não, tá? Essas 4 que eu citei anteriormente, ninguém sabe dessas 4.
Total não. Então você tem que estar treinando o tempo todo, se capacitando o tempo todo. A empresa patrocina isso, seja de São Paulo, seja se for multinacional na Alemanha, seja na França. Enfim, não importa. Multinacional tem dinheiro, pessoal. Multinacional tem dinheiro. Para treinamento tem dinheiro. Se a multinacional, você trabalha na multinacional e ela está dizendo que não tem dinheiro para treinamento, não tem para seu salário. Mas para treinamento tem. Para seu salário aí, chefe quer aumento. Não, é crise, então, difícil, vamos botar no PO 2023, beleza. Chefe, eu quero um treinamento de Lean, de Six Sigma, de WCM, PDCA. Treinamento a gente bota aqui, quanto é que é, a gente paga. Por quê? Vai investir em você. É um custo fixo pontual, você vai se capacitar. Para você é bom também, porque você vai aprender e aquilo, o conhecimento, ninguém vai tirar de você, né? Essa frase é muito boa, né? O conhecimento nunca vai ser tirado de você. Então, você fez um treinamento de Lean Manufacturing, é seu, a empresa pagou, mas aquilo é seu, né? Então, você vai levar para onde você quiser, tá? Então, ser engenheiro de melhoria contínua tem essa vantagem. Mas, para isso, você tem que entender dessas metodologias, pelo menos de algumas. E tem que ter, geralmente, pessoal, o engenheiro de melhoria contínua, ele passa pelo testinho da produção, né? Ele não vai ser assim, ó, vou contratar a pessoa aqui, ele não tem experiência em produção, eu vou contratar ele. Não, negão. Não. Já, é aquela história, chegou aqui, chegou agora, já quer ir na janela, não. Primeiro tu vai passar pelo testinho da produção, 5 anos aí na produção, ó. Produção, volume de produção, reduzindo qualidade, reduzindo custo, acidente zero e as pessoas felizes. Então, passou por esse testinho? Passou. Está capacitado? Tem uma vaga de engenheiro de melhoria contínua na outra planta, na Alemanha, no estado do Rio de Janeiro, aqui mesmo. Eu quero me candidatar, então vai, né? Então, existe essa possibilidade muito boa, né? Mas tem que passar pelo Gemba antes. Então, você tem que bater muita meta de produção, de custo, de qualidade, para poder se tornar um engenheiro de melhoria contínua. Mas também, quando você se tornar, você vira realmente um especialista. E hoje a empregabilidade está muito alta. A empregabilidade está muito alta para esse profissional, esse engenheiro, que eu posso dizer, engenheiro de melhoria contínua, para esse profissional que entende dos mecanismos para atingir a excelência operacional. Por quê? Porque pouca gente não conhece. Eu falei, 70%, eu aposto, 70% não conhecem o PDCA todo, não sabem utilizar, até conhecem. Deixa eu me corrigir aqui. Conhecem, sabe os 8 passos, lindo. Você botar uma prova aqui, tira 10, beleza. Mas quando vai implementar, é difícil, não é simples. Então, eu digo que 70% não sabem de um PDCA. Imagina quando tu sobe para um Lean Manufacturing, quando tu chega para um Six Sigma, quando tu chega para um WCM, que é muito novo. Então, as pessoas não conhecem, entendeu? Então, esse profissional está bastante requisitado. Eu não conheço hoje um engenheiro de melhoria contínua desempregado. Eu não conheço. Tá? Eu não conheço. Pelo contrário, eu recebo, antes da pandemia, recebia ligações, né? Indicações. Eu preciso de um engenheiro de melhoria contínua. Tu conhece alguém que conhece essa ferramenta X, Y, Z? É óbvio que... O que acontece, pessoal, também? O engenheiro de melhoria contínua tem que entender das 4 metodologias básicas? Não. Veja. Num processo petroquímico, o Six Sigma ele é muito mais utilizado do que um Lean Manufacturing. Né? Numa Lanxess da vida, numa Shell da vida, o Six Sigma é muito mais forte, né? Numa indústria, numa GE, ele é muito mais forte do que o próprio Lean Manufacturing, que é um processo contínuo. Então, o Six Sigma ele é muito mais forte. Aí eu tenho que manjar mais, aí eu tenho que ser o Black Belt, eu tenho que ser o Green Belt, o Master Black Belt, para um processo químico, petroquímico ou contínuo, de maneira geral. Já quando tu vai para manufatura, metalurgia, uma Gerdau, por exemplo, o Lean Manufacturing ele é muito mais forte na Gerdau do que o Six Sigma. Não que não seja importante, tá, pessoal? Não me interpretem mal. De novo, se você puder saber as 4, excelente. Né? Mas dentro de uma Gerdau, por exemplo, o Lean Manufacturing ele é muito mais forte. A Gerdau aqui de Pernambuco, eu tive em 2003, faz tempinho já, né? Em 2003, eu pude participar da implementação do Lean Manufacturing, né? Como estagiário, como estudante ainda, né? Na Gerdau do Lean Manufacturing. Em 2003 estava se começando a implementar. O professor Guinato dava consultoria, inclusive, na Gerdau. Eu pude participar inicialmente desse projeto. E em 2003, então, era muito forte o Lean Manufacturing na Gerdau, que é um processo contínuo. Então, se você for para uma montadora, aí o WCM é muito forte, né? Para uma Unilever, o WCM Unilever, né? Fiat, Iveco,
CNH, enfim, Brastemp, que é a Whirlpool, né? O WCM é muito forte, você tem que saber WCM. Então, aí existe, dentro da Unilever, não existe um engenheiro de melhoria contínua, existe um engenheiro de WCM, ou coordenador de WCM, tá? Então, você não tem que saber de todas as ferramentas, o ideal é que sim, tanto que eu vejo muita gente, por exemplo, da Gerdau fazendo curso de WCM, porque quer aprender. Ao contrário também, eu vejo muita gente em petroquímica estudando WCM também, porque quer aprender. É mais conhecimento, é mais ferramentas, são mais mecanismos para que eles possam atingir a excelência operacional, atingir essas metas que eu estou falando, tá? Então não fiquem preocupados, meu Deus do céu, ó vida, não, calma, né? E não é o engenheiro de melhoria contínua realmente ele tem que ter experiência, ele tem que ser pelo menos um engenheiro pleno. Ele tem que ter no mínimo 5 anos de experiência. Mas já é um alerta para você se preparar agora. Você começa a se preparar agora, com isso que a gente está debatendo aqui, com isso que a gente está falando, com as informações hoje. Realmente com essa Covid-19, o ponto positivo é que está tendo muita informação, né, gratuita, inclusive. Tá? E sem querer fazer... quem quiser realmente o curso existe um curso WCM online, gratuito, fazendo parênteses aí, o overview do curso, tá? Então, quem quiser, ter interesse, entra lá no meu Instagram e vai ter esse curso gratuito, esse overview do WCM, tá? Então, pessoal, esse engenheiro não é só querer, você tem que estar preparado, tem que ter experiência também na produção. Por que isso? Porque, veja, como eu vou melhorar um processo se eu não conheço esse processo? Né? Não existe isso. Eu posso melhorar a produção, tocar a rotina desse processo, sem conhecer tanto, mas sem conhecer. Mas para implementar um projeto de Six Sigma, de Lean ou WCM, enfim, eu tenho que conhecer muito bem do processo produtivo, então eu tenho que passar pela produção, né, antes, e tenho que conhecer as ferramentas. Então a união dessas duas coisas fazem você um engenheiro de melhoria contínua. Tá? Então, basicamente, seria isso aí. A carreira do engenheiro de melhoria ele começaria por aí. Tá? Vou entrar... Oi. Você tem uma média mais ou menos de salário para falar, pessoal? Eu sei que isso vai variar muito, mas pelo que você conhece do mercado aí. Eu diria que de 8 a 12 mil reais. De 8 a 12 mil reais um engenheiro de melhoria contínua ele ganha, né? Engenheiro, né? Porque aí existe coordenador de melhoria contínua, existe gerente de melhoria contínua, aí já um coordenador de melhoria contínua pode chegar a 15, um gerente nacional de melhoria contínua aí vai de 15 a 20 mil, né, reais. Então é um bom salário. Mas, de novo, muita gente acha que 8 mil é muito e muita gente acha que 8 mil é pouco, né? Então, aí, paciência. Mas de 8 a 12 mil reais um engenheiro de melhoria contínua ele ganha. Existe um nível de empregabilidade muito alto, mas vamos dizer para as pessoas que acham que é muito engenheiro de melhoria contínua, ganhar 8, e, poxa, eu queria muito... Mas, feito eu falei, tem que passar pelo Gemba, tem que passar por todo o processo, tem que passar pela essa etapa de treinamentos, de mecanismos, de filosofias para poder ganhar 8 mil. Eu sei porque há 15 dias antes de começar a ter o Covid, assim, em março, na verdade, na primeira quinzena de março, um amigo meu que é gerente de operações de uma multinacional ligou para mim: olha, Helder, estou precisando de um engenheiro de melhoria contínua aqui, e para fazer isso, e aqui é muito forte Six Sigma, mas eu quero que implemente o WCM também, os conceitos, e aí o salário era 8 mil reais, entendeu? Precisava aí de 4 anos de experiência, né, na posição, assim, que tocasse os projetos, que tivesse esse conhecimento. Então, eu diria que é um ótimo salário, principalmente no momento de crise como esse, né? Eu diria que hoje é um excelente salário, tá? Óbvio que você pode ganhar 12, pode ganhar mais, pode. Mas é o normal aí, esse range aí de 8 a 12 mil salário de um engenheiro de melhoria contínua, tá bom? Aí, ó, ponto 4, empresas que utilizam, né? Olha, o que eu vou começar a falar porque as empresas utilizam e a gente já está habilitado agora para ser engenheiro de melhoria contínua, tá? Eu sou engenheiro de melhoria contínua, e agora? Pessoal, você vai liderar projetos, tá? As empresas querem Vale do Rio Doce, Petrobras, Baia, enfim, Gerdau, Hexa, gigantes. As gigantes, elas contratam engenheiro de melhoria contínua para liderar projetos de melhoria contínua. Tá? Então, o que acontece? Você vai ser contratado para ganhar seus 8, 12, beleza, vai ganhar 8, 12 mil, não vou ter que ser responsável pela produção, calma. Agora vamos entender o que o cara faz. Você vai liderar projetos, né?
a empresa vai priorizar, né, o WCM utiliza o CD, né, o pilar CD, mas a empresa vai priorizar de alguma maneira, vai estratificar e vai priorizar os projetos. Olha, minha prioridade é aumentar a produtividade. Então, o engenheiro de melhoria contínua ele vai coordenar projetos para aumentar a produtividade. Então, ele vai criar um grupo 1, produtividade. Eu quero melhorar a qualidade. Grupo 2, qualidade. Grupo 3, manutenção. Grupo 4, custo. Grupo 5, acidente de trabalho. Grupo 6, gestão de pessoas. Grupo 7, logística de manufatura interna. Grupo 8, papapá. Então vamos colocar aí 8 grupos. Então você, engenheiro de melhoria contínua, vai liderar 8 grupos. Então você vai ter que ter reuniões mensais com esses 8 grupos. Vai ter que ensinar os caras a desdobrar as ferramentas que você aprendeu. Começando dessa mesma ordem, por exemplo, que eu falei, o próprio PDCA, o WCM, enfim, o Lean Manufacturing, você vai ter que desdobrar esse conhecimento para eles, entendeu? Criar indicadores, fazer a gestão desses indicadores. E as empresas precisam muito disso e funciona bem. Vou dar um exemplo aqui em Pernambuco. Acho que vocês conhecem a M. Dias Brancos, que é a maior empresa de massas e biscoitos do Brasil, né? Uma das maiores. E marcas aí, Bolacha Fortaleza, enfim. Tem uma planta aqui chamada Vitarella. Ela chegou a ter 62 grupos de melhoria. 62 grupos de melhoria. Né? Conheço o engenheiro que tomou conta desses grupos, Arnaldo, que grande amigo, né? Tomou conta de 62 grupos de melhoria. Imagina como coordenar 62 grupos de melhoria. É impressionante. Né? Tinha grupo de melhoria para tudo. Né? Para tudo. E aí ele gerenciava esses 62 grupos de melhoria. Né? Imagina só o resultado que isso deu. Né? Isso era o tempo. A Vitarella era uma empresa local e a M. Dias comprou há quase, se vou arredondar aí para 10 anos. E a empresa, o diretor-presidente, ele chegou dentro da fábrica e falou assim, ó, essa planta aqui valia, eu construí essa planta na época, 10 anos atrás, por 200 milhões de reais. Eu estou pagando 590 milhões de reais. E eu estou pagando, claro que ele fez a média, né, abrindo um parênteses aí, porque eu tenho as pessoas. Né, eu estou comprando as pessoas juntos. Eu estou comprando o conhecimento de vocês junto. Eu estou comprando o know-how de vocês em melhoria contínua, em produtividade, em qualidade, em satisfação do cliente. Né? Essa planta valia 200 milhões, estou pagando quase 600 milhões. Tá? O triplo. Tá? Por quê? Mas, na verdade, não era porque as pessoas, né? Isso é para motivar as pessoas ele falar isso. Mas, na verdade, é porque existia uma eficiência operacional muito grande por causa desses 62 grupos de melhoria, né? E esses 62 grupos de melhoria, no final do ano, existia a bonificação, viagem para Fernando de Noronha, né? Tinha prêmios em dinheiro, jantares, dependendo do tipo de ganho que você dava, tá? Então, isso foi um diferencial. Só para um grupo de melhoria aí da sua área, Henrique, era setup. Eu acompanhei porque eu tenho um amigo, outros amigos, felizmente eu tenho um relacionamento muito bom, network muito bom aqui. E eu tinha um amigo que trabalhava, da minha turma, que trabalhava lá como engenheiro de produção e era setup. Ele era líder do grupo de setup. E aí, transformar lá o setup de massas para folhados, enfim, era 50 minutos. E ele utilizou o TRF e passou aí para 23 minutos. Eu lembro como se fosse hoje, porque esse case aqui eu tenho, né? Então saiu aí de 50 minutos para 23, né? Ou seja, que redução de setup. Isso era um setup, né? E a gente sabe, pessoal, que setup fábrica tem em todo canto, né? Setup não você não consegue ter uma linha de produção para cada produto, né? Você tem vários setups no dia, na semana. Então, ele liderava esse grupo de melhoria e teve resultados aí fantásticos, tá? Falta 10 minutos aí para acabar a live e vou dar uma acelerada aqui. Então é importante ter esses grupos de melhoria, tá? Como implementar esses grupos de melhoria? Pessoal, você cria esses grupos de melhoria, como é que você vai fazer? Eu recebo muita informação assim. A empresa, meu chefe não quer aceitar. Meu chefe é cabeça dura. O diretor é cabeça dura. Negão, faz o seguinte. Pega uma área piloto. No WCM a gente chama de área modelo. Pega uma área modelo. Escolha uma área. Não vai abraçar o mundo. Não tem recurso para isso. Não tem pessoas. Não tem dinheiro para isso tudo. Escolhe uma área modelo. A área que tiver mais crítica em termos de segurança ou a área que tiver mais crítica em termos de qualidade. A área que tiver mais crítica em termos de custo, enfim. Aí vai depender muito da empresa. Escolhe aquela área, uma área modelo, e trata ela como uma joia.
Usa os mecanismos, as ferramentas que a gente conversou aqui e que você conhece. Utiliza essas ferramentas para gerar resultado naquilo. Gera resultado naquilo ali. Eu nunca vi, né, um chefe... é cabeça dura, é? Cabeça dura era o seguinte, por exemplo, o exemplo do setup, eu utilizei aquele negócio de média, aquele negócio que você não queria. Claro que você não vai falar assim, né? Ó, meu chefe, meu patrão, olha, os média aqui, ó. O tal dos média era 50 minutos, 23 minutos agora. Quanto em cacau? Quanto em dinheiro aí? 50 mil reais mês. 50 mil reais, isso em uma linha. Agora vamos amplificar, vamos expandir? Vamos fazer a expansão, vamos fazer um plano de expansão? Essa é a função do engenheiro melhoria contínua. Agora sim vamos fazer a expansão. Fez nessa área, segunda área. Fez na segunda área. E aí, o que é legal? Qual é o bizu aí? Qual é o bizu? Fez na área modelo, quais são... Existe uma ferramenta chamada lições aprendidas. Quais são os pontos que eu aprendi ali naquela área modelo? Quais são os pontos que eu aprendi na área modelo? Ponto 1, 2, 3, 4, 5. E o que é que deu de errado? Ponto 4, que vai dar errado, viu? Alguns pontos. 1, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. O que é que eu posso fazer diferente para esses 4 pontos, 5 pontos que deu errado aqui? E eu vou levar esses 5 pontos que deu certo para a segunda área, para a área de expansão. E assim sucessivamente. Ou seja, você vai começar a expandir para toda a planta, com cronograma, com calma, com recursos, para poder atingindo toda atingir a excelência operacional, vamos dizer assim, em toda a planta, tá, gente? Então, tem que ter cuidado. Grupos, aí, ó, área modelo, segundo, escolha um grupo multifuncional. Escolha um grupo multifuncional. Aumentar a produtividade, pega o mecânico, eu costumo dizer assim, ó, pega o Ronaldinho Gaúcho dos mecânicos ali, ó. Quem é um mecânico bom? Esse cara aqui, traz ele para você. Não, eu quero esse cara, eu vou brigar por ele aí. Eu quero ele no meu time de melhoria contínua, né? Traz um cara da operação, quem é o operador show aqui? Esse cara aqui é um operador que sabe muito, sabe? Toda fábrica tem aquele operador que nasceu com a fábrica, tem 30 anos, chama esse cara aqui para ajudar a gente, ser um facilitador, chama esse cara aqui, né? Chama alguém do PCP para participar, alguém do RH, porque a gente pode dar um aumento para esse cara aqui, ó. Quem sabe dar um cala-boca para ele aqui, um aumento para ele aqui no final, chama o cara do RH, será que não tem uma margem de dar um aumento para ele? Enfim, gera uma equipe multifuncional para trabalhar com melhoria contínua, tá? Trabalha com KPI, pessoal. KPI, terceiro ponto, trabalha com KPI, indicador de desempenho, né? Esses indicadores que eu trabalhei, que eu falei, né? Como é que está a produtividade todo dia? Quem não mede não controla. A Demi, em 1950, falou isso. 1950, quase 70 anos depois, tem empresa que não mede ainda. Quem não mede não controla. KPIs, indicador-chave de desempenho, todo santo dia. Mede por turno, por hora, né? Por operador, por supervisor, não sei. Dependendo do tempo da empresa. Mas tem que medir, tem que controlar. Tá? Gera vários KPIs e o engenheiro vai ajudar o engenheiro de produção a gerenciar esses KPIs. Aí, ó, dentro do WCM existe uma ferramenta, não existe só KPI, existe o CAI, que é indicador de atividade, chave de atividade. O que é isso? O que é o CAI? Quantos grupos de melhoria contínua você tem? Quantos Kaizen você tem? Quantos projetos de melhoria você tem? Poxa, Helder, mas isso não quer dizer que não é um indicador financeiro, é um indicador de produtividade, não é um KPI, não é. Mas veja, se você tem muitos CAIs, ou seja, se você tem muitos indicadores de atividade, se você tem muitos grupos de melhoria contínua, isso quer dizer que, em paralelo, vai trazer resultado financeiro também. O exemplo que eu dei da Futarella, 62 grupos de melhoria, né, transformou a empresa numa gigante hoje, e em termos de eficiência. Ainda hoje, é uma das mais eficientes do grupo, né? Gestão à vista, né? O quarto ponto, gestão à vista. Coloca a gestão à vista em tudo que é canto. Se o operador está fazendo bonito, coloca a foto dele lá, coloca com o indicadorzinho do lado, né? Faz a gestão à vista, mostra as pessoas que estão brilhando dentro do processo, que vai ter gente que vai querer tá brilhando. A questão de, né, usar tem muita gente que chama pelego lá no sul. No sul é muito pelego, né? O cara é pelego, aqui é muito babão, né? O cara é babão. Não, bicho, não, esquece isso, pô, esquece isso. Isso aí é coisa de quem não quer crescer. Chama o cara aqui, ó. O cara aqui gera eficiência, coloca o nome dele no quadro, coloca o número 1 na camisa dele, enfim. Gestão à vista nos indicadores para todo mundo ver quem está gerando indicador, tá? E padronização. Manter a padronização. Manter, né? Não basta. Qual o grande defeito de muita gente? Eu falei que o WCM existe os passos, passo 1, 2, 3, 4. Quando tu chega no 3 ali, tu perde força, tu perde ritmo, tu perde cadência. E aí tu não consegue manter aquilo, aí tu volta pro passo 2, isso é ruim. Entendeu? Isso aí é ruim não é muito bom. Então tem que manter a padronização. Como é que se mantém a padronização? Né? Com treinamento,
com os operadores mais sêniores fazendo uma atividade de, vamos chamar assim, de coach, né? De acompanhamento, de treinamento, de padrinho, né? Eu gosto muito de chamar a palavra padrinho, coach está muito na moda, mas o padrinho, né? Tendo um operador sênior, sendo um padrinho do operador mais júnior, né? Dando aquele treinamento, fazendo aquela padronização, mudando os procedimentos, botando do gerenciamento da rotina. Existe uma coisa chamada diário de bordo, Falcone, diário de bordo, espetacular. É um checklist, o que o operador tem que fazer, entendeu? O engenheiro de melhoria contínua tem que controlar isso, entendeu? Então, assim, isso tudo vai gerar o que a gente chama de cultura, né? A melhoria e a manter, você só mantém com cultura. Então, com padronização, treinamento, liderança, escolha seu modelo de liderança, gere a padronização, que você vai aculturar, essa palavra é interessante, né? Aculturar, né, a operação, e aí você vai conseguir manter. Do contrário, você não vai conseguir manter, tá? Bom, eu dei uma acelerada aí no final aí, dei uma enfim, para poder chegar no tempo, né? Eu tô vendo que tá faltando alguns minutos, então eu queria deixar a palavra aberta aí para você, Henrique, ou para a turma aí que queira fazer alguma pergunta, ou você queira fazer algum ponto aí relevante sobre o que a gente tá falando até agora. Pessoal, se alguém tiver comentar alguma pergunta, coloca aí. E aí, só para reforçar, ó, eu fiz um post com esse desenho aqui, ó, o professor Helder compartilhou ele lá. Legal, não sabia legal. mais o que fazer de desenho, fazer um desenho para cada dia. E aí, depois da live, quando a gente acabar, vai lá no post e comenta o que vocês aprenderam, qual foi a sacada, o que vocês pegaram de interessante, uma pergunta, porque a gente faz um fórum lá. Às vezes uma pergunta, o professor pode ir lá, às vezes também responder, pode ser a dúvida de outra pessoa. Então, vai ter esse post aqui, aí vocês colocam a pergunta lá e a gente pode estar falando sobre isso. Uma pergunta que fizeram aqui é como que a gente pode criar os KPIs, né? Como que a gente cria? Antes só de responder aqui, outra coisa, eu quero um feedback de vocês, eu quero que vocês dêem um print aí na tela, coloca nos stories lá, marca a gente, tá? Eu quero feedback aí, falei tanto aqui, quero saber se foi bom ou não, então me dá uma resposta aí através dos stories também aí, marca a gente. Bom, questão dos KPIs, né? Aquela velha história, quem não mede não controla, né? Eu brinco muito isso com os alunos. Em 1950, o Benjamin falou isso, 70 anos atrás, pelo amor de Deus. E tem gente que não gera ainda KPIs. Bom, existem várias maneiras de você... Primeira coisa, tem que saber qual é o seu maior problema. Né? Qual é o problema que você quer medir. Né? Eu vou dar um exemplo de produtividade. Quando eu cheguei na planta em 2003, deixa eu ver se vai dar tempo. Quando eu cheguei em 2003 na planta, não existia indicador MTBF e MTTR. Disponibilidade. Não se media a disponibilidade dos equipamentos. 2003, tá? Quase 20 anos aí, né? Não tinha, então, eu fui para o Gemba, eu fui para a linha de produção. Primeiro eu tenho que entender qual é o indicador. Eu descobri que era disponibilidade. Né? Então, eu comecei a mapear esse indicador, estudei esse indicador e comecei a monitorar esse indicador. Tá? O que é disponibilidade? É tempo que eu operei pelo tempo total. Então, quanto tempo eu operei? Comecei a medir isso. Tá? Então, começar a medir. Né? Então, primeiro, tem que saber qual é o indicador. Isso, quem pode te ajudar a isso é a empresa, ou você vê qual é a criticidade dentro da planta, dentro do processo produtivo, qual o indicador que você quer medir, né? Estuda esse indicador e começa a mensurar, começa a medir no chão de fábrica, né? A todo dia, a ver, por exemplo, eu chegava a fazer isso. Quanto tempo de produção ficou parado? Quais são os motivos? Né? Anotava numa planilha de Excel, não tinha nem sistema ainda. Usava uma planilha de Excel. Ultimamente tem o SAP, tem softwares, enfim, mas usava Excel. Em 2001 eu fiz uma visita aqui na planta e ele usava papel para fazer essa medição. Então, ó, só para... analisa qual é o indicador e começa a mapear esse indicador, descobre que indicador é esse, estuda esse indicador e começa a medir ele no chão de fábrica, tá? Fechou, a gente tá para finalizar aqui. Pessoal, então, pegando aí o que o professor falou, que o mestre falou, tirem print aqui, compartilha, né? É uma forma de vocês dar o feedback pra gente, se tá legal, se tá bacana, se o conteúdo que foi bom, eu tenho certeza que foi, mas vocês podem compartilhar qual o aprendizado, qual a sacada de vocês lá. Aí só pra gente finalizar, o professor falou que ele tem lá um overview, né, do WCM no perfil dele, no Instagram. Então quem quiser saber mais sobre o WCM, vai lá. Acredito que boa parte do pessoal aqui vem do perfil dele. Então vai lá, clica para você conhecer mais, saber mais. Eu também já estou esperando esse curso online aí de WCM, é um assunto bem interessante,
né? Beleza. E também no meu perfil, para quem quer começar com melhoria contínua, tem um curso que a gente está aberto aí, especialista em melhoria contínua, né? A Muito gente bom. fala um pouquinho sobre o Lean, fala um pouquinho sobre o PDCA, tem umas quase 40 aulas lá sobre o PDCA, pegando os 8 passos do PDCA, explicando. E em parceria com com os experts que vieram aqui, a gente está com 20% de desconto, então, no curso, que já é um valor bem abaixo do mercado aí. Então, para quem quiser, lá no meu perfil também tem um link. É só clicar no link lá, está escrito Curso Especialista 2.0. E é isso aí. Mestre, gratidão total, muito obrigado mesmo. Conteúdo de Obrigado. altíssimo nível. Valeu, valeu. Altíssimo nível. Eu que agradeço, Henrique. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Vamos se encontrar nas próximas lives aí, tá bom? Vamos sim. E pessoal, acabava hoje, mas eu vi tanta gente falando aqui que eu fiquei com um pouquinho de vontade, então amanhã eu vou fazer uma live também, falar um pouquinho sobre Kaizen. A Show de gente vai dar bola. uma esticadinha aí. Muito Amanhã bom. às 8 a gente está aqui de novo. Beleza? Gratidão. Valeu. Quem quiser tirar o print aí, ó, vai lá. Olha aí. Compartilhar a live aí. Beleza. Beleza. Professor, valeu. Obrigado. Obrigadão, hein? Valeu, Henrique. Tchau, Um tchau. abraço. Valeu, Tchau, pessoal. Um tchau. abraço. Tchau, tchau.